Na última aula eu tinha começado esse exemplo, não terminei, mas cheguei a esboçar a primeira solução com o sistema de eixos que vocês me sugeriram, né? Com o eixo Z coincidindo com a direção do vetor velocidade angular da esfera carregada que girava em torno de um certo diâmetro. Aí vimos que a integral ia ficar muito complicada. Depois disso eu cheguei a proceder a uma mudança no sistema de eixos. Eu adotei um novo sistema de eixos, onde o eixo Z desse meu novo sistema coincide com o vetor, com a direção do vetor posição R, onde eu escolhi para calcular o potencial. E o eixo Z então ficou bem deslocado do ômega. Esse ângulo aqui no sistema anterior era o θ. Como agora eu vou usar θ de novo para esse novo sistema, eu vou temporariamente chamar esse ângulo aqui de alfa. Mas lembre-se então que o alfa no final vai voltar a ser o θ. E como eu ainda tinha uma certa liberdade de movimento ao fazer a rotação do sistema de eixos, fiz o eixo Z coincidir com R, eu usei essa liberdade de escolha que eu ainda tinha para orientar os eixos X e Y de tal forma que o vetor velocidade angular, o ômega, estivesse no plano x', z'. De modo que o meu vetor ômega, como ele tem uma componente em z e uma componente em x, a componente em z nós estamos vendo aqui claramente, que é cosseno de alfa. Então o ômega tem uma componente ao longo do eixo z, que é o ômega cosseno alfa, e uma componente ao longo do eixo x, que é o ômega seno de alfa, portanto. Eu vou omitir as linhas, tá? Para não ficar muito chato, porque esses novos sistemas são diferentes daquele original. No meu sistema, eu estou calculando o potencial num ponto R. Vamos manter a notação original para a coordenada R que nós tínhamos, né? Só que agora nesse sistema ele está ao longo do eixo Z'. Então essas linhas aqui, eu vou omitir daqui para frente. Professor, uma coisa que eu não tinha entendido é que eu não tenho calculado para um ponto genérico. Sim, eu estou calculando para um ponto genérico. Parece não tão genérico. Por quê? Eu escolhi um ponto genérico, escolhi o sistema de eixos, agora mudei o sistema de eixos para simplicidade de cálculo. Então o sistema de coordenadas pode simplificar, ele pode meio que... Pode, só que é claro, depois eu tenho que voltar para um sistema onde esse ponto é um ponto genérico no espaço. Ele continua sendo genérico no espaço, né? Só que aqui está caracterizado ao longo do eixo Z. O que depois eu tenho que fazer? Se aparecer algum vetor Z chapéu na solução final para os meus campos, eu tenho que transformar ele de volta para R chapéu. Então daqui para frente eu vou omitir as linhas e trabalhar com as variáveis como a gente faria antes. E o que nós temos que fazer mesmo? Temos que escolher um elemento de área aqui nessa esfera que está carregada superficialmente, ds', que tem uma certa quantidade de carga dq, igual a sigma vezes ds, e está girando com uma velocidade angular ao redor do eixo, e, portanto, vai ter uma velocidade v, que eu calculo pelo produto de ômega pelo r. A rigor seria o r', porque se refere a um elemento de corrente que produz aquele campo elétrico. Então, nas nossas expressões para calcular campos e potenciais, especificamente eu vou calcular o potencial A, 0 sobre 4π, integral sobre a superfície, a corrente é superficial, então o K pode, e nesse caso vai, variar de ponto para ponto na superfície de integração. Então ele depende do R', que é o vetor posição desse elemento de carga que eu escolho aqui. E o que é o K? O K, nas situações em que eu tenho corrente devido a movimento de cargas explicitamente, né, que é o caso aqui, o K é sigma vezes a velocidade linear das cargas, ou seja, sigma ômega vetorial de R'. O sigma nós sabemos, né, é a carga total dividida pela área da esfera. Eu vou deixar indicado sigma mesmo, para não ficar escrevendo muito. Então, sigma, ômega é na direção de... Vou fazer esse produto aqui como um determinante, fica mais fácil. Sigma, x, y, z. O ômega tem componente em x, ômega seno alfa. Em y é 0, e em z, cosseno de alfa. Tem um fator de ômega comum que eu vou fatorar. E o R', quem que é o R'? R' é um vetor posição na superfície da esfera, porque ela está carregada superficialmente. Se fosse uma distribuição volumétrica de cargas, eu teria que pegar um ponto interno à esfera com um R' que poderia então variar de 0 até o raio da esfera. Eu teria mais uma integral extra em R, porque o elemento seria de volume. Mas aqui, como ele está na superfície da esfera, eu devo escrevê-lo como o raio da esfera na direção do R' chapéu. Aí nós descobrimos duas coisas. Eu preciso de mais espaço aqui para fatorar o R. Ah, pode, mas
e eu preciso de mais espaço aqui para escrever o R'. Seno alfa, 0, cosseno de alfa. O R' chapéu é seno de θ, cosseno de φ, na direção de x, seno de θ, seno de φ, na direção de y, cosseno de θ, na direção de z. Tudo com linha, porque isso aqui se refere às variáveis de integração. Vamos desenvolver isso. Sigma, ômega, R, componente x chapéu. Elimina essa coluna e essa linha, 0 menos cosseno de alfa, seno de θ, seno de φ. Mais, é negativo, tá vendo? Isso não menos, não tá vendo? 0 menos, etc. Em y chapéu, o cofator do y é negativo, então eu vou fazer primeiro a diagonal secundária menos a principal. Aqui eu vou precisar de um parênteses, portanto. Cosseno de alfa, seno de θ, cosseno de φ. Menos a diagonal principal. Seno de alfa, cosseno de θ. Mais z, chapéu. Esse menos 0. Então fica simplesmente seno de alfa, seno de θ', cosseno de φ'. Vou apagar o parênteses. Isso é o produto vetorial que aparece no numerador dessa expressão aqui que nós vamos integrar. Integrar onde? Em θ', linha, e φ'. O único lugar onde aparece o φ', deixa eu só calcular o R menos R', para a gente visualizar isso. O vetor R é z chapéu, e o vetor R' agora ficou bem mais simples. Cadê ele? Onde que eu escrevi? Não escrevi explicitamente o R'. Então, o vetor R é R, z chapéu, e o R' é Rão, R' chapéu. O módulo disso, eu já tinha calculado na aula passada, né? Vocês lembram que deu uma expressão complicada, porque tinha todas as variáveis envolvidas. Agora isso aqui vai ficar, pelo mesmo processo que eu fiz, faz o produto escalar dele com ele mesmo, tira a raiz quadrada. Então tem o primeiro termo ao quadrado, R' ao quadrado, mais o segundo termo ao quadrado, Rão, menos duas vezes um pelo outro, 2 Rão, R', Z chapéu, escalar de R' chapéu. Mas o ângulo entre o Z chapéu e o R' chapéu é justamente o θ' desse nosso novo sistema de coordenadas. Então isso aqui fica apenas em função de θ'. Vai ser o denominador da nossa expressão que nós temos que integrar. Então vejam que os únicos lugares onde aparece a coordenada φ vão ser aqui, ó, na componente x chapéu, daquele vetor do numerador, na componente y chapéu, do vetor do numerador, e aqui também. Esses dois termos têm cosseno de φ, eu vou integrar isso de 0 a 2π, dá 0. Aqui tem o seno de φ, eu vou integrar isso de 0 a 2π, dá 0. Portanto, como integral de 0 a 2π de cosseno de φ dφ, idem para integral de seno de φ de 0 a 2π, é 0, vai sobrar apenas o seguinte. Vamos já escrever a expressão para o A. O A, naquele ponto R, como aquelas duas integrais S em x se anula completamente. S em z se anula completamente. Essa componente, essa parte da componente y chapéu se anula. Sobra só essa. Ó. Então fica μ0 sobre 4π. Isso é constante. Teremos uma integral dupla. 0 a 2π em φ, 0 a π em θ. Menos sigma ômega Rão, que eu já poderia ter colocado fora da integração. Seno de alfa, cosseno de θ, aqui é θ', cosseno de θ'. ds é R ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ. Tudo isso vai ser dividido por raiz quadrada de R ao quadrado, mais Rão ao quadrado, menos duas vezes um pelo outro, cosseno de θ'. Agora essa integral nós sabemos fazer, não é das mais diretas, mas também não é uma coisa de outro mundo. Para fazer essa integral eu vou chamar isso aqui de U, de onde a gente pode concluir imediatamente que se eu diferenciar isso aqui, ó, du vai ser menos 2 Rão, R', diferencial de cosseno θ é seno de θ negativo, então vai ficar positivo agora, vezes dθ. Seno θ, dθ tem no numerador. Tem um fator aqui de cosseno de θ no numerador que não pode ser absorvido no diferencial. Mas eu posso tirar o cosseno de θ daqui, ó. Como U é igual àquilo, então daqui nós tiramos o valor de U, daqui nós tiramos o valor de cosseno θ e substituímos lá em cima, ficando, portanto, a seguinte expressão para o A. Menos μ0 sigma ômega R ao cubo sobre 4π. Vou ter esse fator de 2 Rão R', o diferencial, e quando eu substituir o cosseno de θ, vai aparecer também um fator de 2 Rão R', então teremos 4 Rão R', 4 Rão ao quadrado, R' ao quadrado no denominador, tem esse seno de alfa, que eu já ia esquecendo. Integral em φ, é 2π. Agora sim, só teremos ali o que realmente vai variar. Quando eu mudei a variável de integração para U, os limites de integração vão ser agora em U. Depois eu escrevo. O cosseno de θ é isso aqui, ó. R ao quadrado, mais R ao quadrado,
menos U dividido por 2R1, que eu já coloquei fora. Seno de θ dθ é o du, dividido por 2R1, que eu já coloquei fora. Isso vai ficar dividido apenas por U elevado a meio. Na variável U, vou escrever os limites. Aqui onde eu defini o U. Limite inferior é θ igual a 0. Cosseno de 0 é 1. Aqui um quadrado perfeito, R mais R ao quadrado, os dois, menos 2R1. Isso é R menos R ao quadrado. E no limite superior, θ igual a π. Cosseno de π é menos 1. Aqui vai ficar positivo, eu vou ter um quadrado perfeito, R mais R. Fica μ0, sigma, ômega, R. Esse R quadrado corta com o numerador, fica R no numerador. Seno de alfa, dividido por 2π, com 4π dá 2, fator de 8. Esse R ao quadrado cortou, sobrou o R ao quadrado. E a integral a gente pode fazer direto. R ao quadrado mais R ao quadrado é um fator constante naquela integração lá. A integral ali, na verdade, se eu separar esses dois primeiros termos, é a integral de U elevado a menos meio, que dá U elevado a mais meio sobre meio. 2 raiz de U, com os limites R menos R ao quadrado, R mais R ao quadrado. Olha que bonitinho. Menos U dividido por U a meio dá U elevado a meio, positivo no numerador. A integral disso dá U elevado a 3 meios sobre 3 meios. Ou seja, 2 terços de U elevado a 3 meios. Com os mesmos limites. Professor, pode me explicar o que aconteceu com o R ao quadrado mais R ao quadrado? Faltando um fator aí, explicando na raiz. Ah, tá, aqui. Certo. Agora eu não vou apagar. μ0, sigma, ômega, R, seno de alfa, sobre 8R2. Eu jamais vou publicar isso na internet mesmo, então vai ficar assim. Agora vamos lá. 2. Esse 2 é um fator comum. Deixa eu simplificar ele. 4R2, portanto. Esquece o fator de 2. R ao quadrado mais R ao quadrado, vezes, agora passando os limites, no limite de cima, raiz quadrada de R1 mais R ao quadrado é R1 mais R. No limite de baixo a gente tem que tomar cuidado, né, porque raiz de R menos R1 ao quadrado é módulo de R menos R1. Raiz quadrada é positiva. Isso vai fazer diferença dependendo se eu estou calculando o potencial dentro ou fora da esfera. Aqui não faz diferença nenhuma, porque R mais R é sempre positivo, então não preciso. Poderia colocar se eu quisesse o módulo, mas o módulo de R mais R é o próprio valor dele. Aqui é a mesma coisa, então teríamos aqui 1/3 de limite de cima, R mais R ao quadrado, fica U elevado a 3 meios, né? R mais R elevado a 3, elevado ao cubo, menos, embaixo, mesmo cuidado de antes, né? Isso vai ficar módulo de R menos R elevado ao cubo, dependendo de onde eu estiver calculando. Então vamos calcular isso para R interno, um ponto interno à esfera. É claro que para simplificar um pouco isso aqui, não vou ficar escrevendo a integral tudo de novo, vou fazer esse cálculo à parte. Vamos chamar tudo esse monstrengo aqui de R mais R ao quadrado. Olha, só para ficar bem claro aqui, para R menor que R, o módulo de R menos R é R menos R, porque o R é menor que o R. Então aqui ficaria R mais R menos isso. Então menos R mais R. E aqui, menos 1/3, R mais R ao cubo é R ao cubo mais 3 R ao quadrado, R mais 3 R ao quadrado mais R ao cubo. Menos R menos R ao cubo. Vai ficar R ao cubo. Vamos já invertendo o sinal, tá? Menos R ao cubo. Menos 3R ao quadrado R. Então vai ficar mais 3R ao quadrado R. Mais 3R ao quadrado. Então vai ficar menos aqui. Menos R ao cubo. Vai ficar, portanto, positivo. O sinal de R é negativo. Então, onde tem R, a potência ímpar, ele fica negativo. E, portanto, ele é positivo na expressão. Os fatores de R vão cortar aqui. 3... Aqui, o que corta? Vamos ver aqui que é negativo. O R ao cubo corta com esse. E esse aqui, R ao quadrado. R ao quadrado. Esse corta. Aqui vai ficar, então, 2R vezes isso. Ou seja, 2R ao quadrado vezes R mais 2R ao cubo. Menos R ao cubo sobre 3. 2. R ao cubo sobre 3. Esse com este. 6R ao quadrado, R dividido por 3. Menos 2R ao quadrado. R não tem parênteses. Então é isso.